A gente vai começar pela agenda do jantar. O jantar acontece no dia 2 de outubro. Ele é um jantar beneficente. E durante o jantar acontece a cerimônia do prêmio, que é a sua 20ª edição, a edição de 20 anos. 2 de outubro, das 19 horas até as 23. Às 18h30 a gente vai o pessoal chegar um pouquinho antes. Vai ser presencial, né? Então, jantar. Sheraton, São Paulo, WTC Hotel. Começamos com a acolhida às pessoas. Esse ano vai ser diferente, Horácio. As pessoas não vão ficar no corredor, vão chegar e já vão entrando para a sala e vão fazer toda a parte de intercâmbio de informações dentro da sala já. A abertura da cerimônia acontece com o hino nacional brasileiro, seguida do pronunciamento do presidente do Conselho de Notáveis, que é o Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Cândido Damasceno, atualmente comandante da Força Aérea Brasileira. Um momento de gratidão, logo em seguida, serve-se o segundo prato, e nesse momento a gente pretende homenagear com um troféu gratidão cada um dos patronos que foram agraciados em anos anteriores. A ideia é que um patrono entregue para o outro o troféu gratidão. Somente quem vai receber o primeiro troféu será a família do Osiris Silva, porque ele já não tem condições físicas, né, de se movimentar, mas aí a sequência é um entregando para o outro. Até o Paulo Guedes, que foi o último. Em seguida vem a homenagem à patronessa, esse ano, Glaucimar Petkov, diretora executiva do Bradesco, com seus 15 minutos de fala. Duas homenagens a personalidades do ano, transformação digital, personalidade do ano, transformação digital, o nome está a definir. Temos já uns 2 ou 3 nomes sendo analisados aí pelo Conselho, e a Força Aérea Brasileira, esse ano, representando as Forças Armadas. Teremos um momento ESG, é um momento em que a gente vai estar reconhecendo 3 instituições que se destacaram no tema nesse período. Provavelmente aqui o diretor, o presidente da empresa que patrocinar esse momento, então fará esse papel, né, de mestre de cerimônia. E em seguida, então, a partir das 21h25, começa a entrega dos reconhecimentos para as 20 instituições que se destacaram. 17 que nós vamos selecionar dentre essas que nós estamos inscritos aqui no Brasil Digital, e 3 ecossistemas que vêm do Prêmio Nacional de Inovação da CNI-MEI. Então, esse é o momento de maior destaque da cerimônia. Perdão. Vamos repassar o formulário. No formulário, a gente vai tirando dúvida tópico a tópico, tá bom? E que vocês vão tendo dúvida, a gente vai esclarecendo. Então, o formulário, ele consta desses 9 tópicos e nós vamos repassar cada um agora. 11, na verdade, agora foram para 13, porque entrou o SG. Calendário, todo mundo já está a par. A entrega do material é até o dia 30. No mês de julho e agosto, eles são analisados. No mês de agosto, as organizações terão, uma por dia, 20 minutos de apresentação, 20 minutos para tirar dúvida e 20 minutos, comissão avaliadora se reúne só, sem os apresentadores, e define a classificação.
observem que as experiências não concorrem entre si. Elas demonstram evolução. É dentro do ciclo natural de evolução. Temos organizações que participam do prêmio há mais de 10 anos. Então, todo ano ela vem e apresenta suas melhorias. A cerimônia no dia 2. Este é o calendário de 24. Aqui é o cabeçalho, né? O logo, o nome da experiência, o nome da pessoa, e-mail de contato e a sua classificação, foco, modalidade e categoria. Vamos passar por isso também. O nome da organização, a gente colocou 50 caracteres. Esses 50 caracteres se devem ao fato de que é para imprimir na plaquinha do troféu. A descrição da organização pode passar de 2.500 caracteres. Procura-se descrever a organização de uma maneira que a comissão organizadora, mesmo não conhecendo a organização, tenha uma boa ideia do que ela seja, do que ela faça. O nome da experiência também tem uma limitação, porque também é impresso na plaquinha do troféu. A descrição da experiência não tem limitação. A gente colocou 2.500 caracteres, mas vocês podem estender um pouco mais. Só lembrando que quanto mais extenso, menos conciso, mais tempo a comissão avaliadora demora para ler o material. Até aqui alguma dúvida? Ok. Eu não estou vendo as mãos levantadas, então, Horácio, eu peço que você me ajude Pois não. caso alguém levante a mão, tá? Tá bom. Aí vem uma seção importante, que a gente chama de melhores práticas e lições aprendidas. Entendemos melhores práticas no âmbito do projeto, aquelas ações que foram acertadas desde o início, foram aplicadas e resultaram aquilo que se esperava. As lições aprendidas são ações que não foram acertadas no início, mas com a correção de rota passaram a produzir os resultados que se esperava. É um pouco aquilo que fez de errado e corrigiu. Diz que a gente aprende com os erros também, né? Eu medo de registro disso. Depois, um outro bloco importantíssimo, que são os indicadores. Indicadores de resultado e indicadores de desempenho. Aqui é sempre bom procurar mostrar a evolução através de uma tabela, de um gráfico e, obviamente, de acordo com o ciclo, né, da organização, de acordo com o prazo. Então, por exemplo, se for a categoria Diamond, tiver mais de 5 anos ou mais, né, ou a Ouro, 2 ou 4 anos de experiência, sugerimos que isso seja apresentado de forma gráfica, que é para mostrar a evolução. Já a categoria prata, que é de 1 ano, também pode mostrar a sua evolução por tabela ou um gráfico mês a mês. Também ajuda. E indicadores de resultado, alguma dúvida? Não, pelo jeito. Resultado é tudo aquilo que você espera alcançar quando você implanta uma inovação ou uma transformação digital numa organização. Os indicadores de desempenho já representam a efetividade do processo. Quanto isso melhorou, vem melhorando os indicadores de resultado e os indicadores socioambientais da organização. Então, sempre interessante também mostrar de forma gráfica, deixar claro qual é o indicador, né, e como é que ele vem sendo utilizado na melhoria contínua dos processos e dos resultados. Até aqui alguma dúvida?
Não. Planos futuros. Aqui vocês reportam o que pretendem fazer. Chegamos até aqui, nesse ano. Para o ano que vem, pretendemos fazer, e aí dizer o que pretende fazer, né, como ações de melhoria. Lembrando sempre que são ações, iniciativas que utilizam as tecnologias digitais habilitadoras. Dentro do âmbito do projeto, o recorte feito são as tecnologias digitais habilitadoras, que mais adiante o professor Lauria vai repassar com vocês. Depois vem depoimentos. Depoimentos interessantes, depoimentos de líderes internos, aquelas pessoas que ajudaram, apoiaram a experiência, os clientes internos que se beneficiaram da experiência e os clientes externos também. Então, procurar depoimentos nessas 3 categorias. Aqui tem uns exemplos de depoimentos, pessoas que deram seus depoimentos em anos anteriores. Então, até aqui, a experiência da empresa é fácil, vocês têm as informações, dá um pouquinho de trabalho, mas é uma questão de síntese, né? Daqui para frente começa o que a gente chama da classificação da experiência. E ela tem 3 classificações: foco, modalidade e categoria. O foco, ele será uma iniciativa de processos, se ela estiver olhando para dentro da organização. Ainda que na ponta do processo ele esteja melhorando a experiência dos clientes. Mas vai aqui o foco, né, naquilo que vocês têm feito internamente para melhorar processos continuamente. O modelo de negócio é quando na ponta do processo você implementa, através das tecnologias digitais habilitadoras, aplicativos que as pessoas podem utilizar, ou ainda ajude as suas organizações clientes a desenvolverem modelos de negócio novo, né, utilizando as tecnologias digitais habilitadoras. E, por fim, a E-Digital, que é a estratégia brasileira para a transformação digital, onde a gente procura pegar a experiência, olha para a E-Digital e diz, olha, essa minha experiência ela tem a ver com economia baseada em dados, ela tem a ver com confiança no ambiente digital. Então, lendo as ações e os eixos da E-Digital, vocês rapidamente descobrem se tem alinhamento ou não. E quando tem alinhamento, do lado direito do nome ali, coloca o que de fato, representou aquele alinhamento. A modalidade em processos, temos a modalidade de aprendizado, então são ações que ajudam as pessoas a se tornarem protagonistas do seu autodesenvolvimento, quando o foco for aprendizado. Quando o foco for desempenho, ele está tratando do quanto que essas pessoas melhor preparadas estão tendo um desempenho melhor na organização, né? E o que tem feito de diferente. Então, ela é uma protagonista, ela procura se autodesenvolver e ela está se desenvolvendo dentro daquilo que ela foi contratada e, às vezes, indo além daquilo que foi contratado. E, por fim, a Universidade Corporativa Ampliada, que é uma junção dos dois. E aí, além das ações de treinamento, desenvolvimento e gestão de desempenho, entre o suporte ao desempenho, entre a gestão de conhecimento, entre a colaboração, entre grupos de trabalho, e basicamente olha o ambiente de trabalho, quer dizer, quanto que as pessoas estão aprendendo
no ambiente de trabalho. Lembrando da metodologia 70-20-10, nós sabemos que 10% das pessoas aprendem em cursos, 20% nas relações com seus colegas e em comunidades, e 70% elas aprendem fazendo, elas aprendem executando. Então, essa universidade corporativa ampliada, mais adiante tem num dos documentos o que ela é o modelo 70-20-10. E temos, inclusive, o PDI da pessoa que é protagonista na inovação e transformação digital, com 343 ações de desenvolvimento, como exemplo, que ela pode ali já olhar, inclusive, por nessas ações, o que é o 70, o que é o 20, o que é o 10. Então, essa é a modalidade de processos. Alguma dúvida nela? O Cláudio tinha levantado a mão, eu estava no mudo, eu não queria interromper, seu Cláudio. Isso tinha uma questão, né? Um pouco antes disso, eu entendi até aqui, modelo ou projeto que nós estamos discutindo internamente aqui para conhecer, apresentar e começar a entender como é que funciona, ele tem um misto de processo e modelo de negócios. Então, essa a minha dúvida, como é que poderia classificar. É um conhecimento da empresa, aonde nós aplicamos nos processos internos, mas nós enxergamos também uma oportunidade e isso se tornou um modelo de negócio, um novo negócio para a empresa. Então, nós estamos comercializando essa solução digital e estamos aplicando internamente. Devo escolher um dos dois para fazer a descrição ou poderia fazer a descrição do combinado? Você tem que pegar um dos dois, aquele que mais desenvolvido estiver. Perfeito. Muito obrigado. Entendeu, Cláudio? Então, Sim. por exemplo, você alterou lá na ponta do processo o modelo de negócio, que já está beneficiando o cliente. Esse ano está no comecinho. No ano que vem, ele vai estar evoluído. Aí, no ano que vem, você muda a classificação. Esse é o conceito do ciclo da melhoria contínua. Perfeito. Tá bom? Muito obrigado, Francisco. Nada. O modelo de negócio aí já sim é o modelo de negócio em que você está mudando o seu modelo de negócio para digital. Aí então já foca mudança do modelo de negócio. Ou ele é um nativo digital, ele já nasce digital, na origem é digital, ou ele é um digital global, caso a organização seja global. Pode ser que ela tenha iniciativas de novos modelos de negócio globais, e aí ela pode citar, inclusive, a relação disso com as experiências internacionais. Então, até aqui, vocês vejam, é uma evolução de aprendizado, processo de desempenho para um modelo digital global. Alguma dúvida no modelo de negócio? Não. Tá. Aí vem a E-Digital. A E-Digital, ela, a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, ela é composta de 9 eixos, 4 eixos de transformação e 5 eixos habilitadores. 3 desses eixos transformadores levam à economia digital. Um deles, governo digital, que só se aplica a governo. E o terceiro, educação e capacitação profissional, que é um dos eixos habilitadores da E-Digital. Então, de acordo com o foco do seu trabalho, você pode citar o eixo e o que você tem feito para alinhar isso que você está fazendo com o guarda-chuva mais amplo, que é a E-Digital brasileira. Foi a maneira que a gente encontrou de trazer para a realidade as ações estratégicas da E-Digital e, aos poucos, ir formando as pessoas no entendimento do que seja
a Edital. A Edital foi publicada em 21 de março de 2018, na sua primeira versão, e agora, em setembro, outubro, ela foi publicada na sua segunda versão, que é o ciclo 22-26. E no documento que está aqui, nós procuramos listar as ações estratégicas por eixo. Então, é um trabalho de leitura, mas na leitura a identificação de onde há alinhamento. Tá? Alguma dúvida na edital? Não, tá ok. Beleza. Ok por aqui. Por fim, a categoria, aí é o tempo de projeto. Como eu falei, os projetos não concorrem entre si, eles concorrem mostrando a sua evolução. Então, um projeto que entra na categoria prata é que a experiência que ele tem, aquela experiência, né, aquele projeto é de 1 ano, né? Ouro, de 2 a 4 anos. Então, ela já apresentou melhorias, já tem coisas para contar que fez e que vai apresentando melhorias. E, por fim, diamante, 5 anos ou mais, já são aquelas mais maduras e, obviamente, na avaliação da comissão avaliadora, ela é mais exigente na categoria diamante do que na categoria ouro, do que na categoria prata. Exigente no sentido de conteúdo, né? Resultados. Alguma dúvida? Pronto, então. Aí vem agora o alinhamento das experiências aos 5 pilares e 23 fundamentos do que nós chamamos da arquitetura do Brasil digital e que mostra a relação de 5 pilares: pessoas, sociedade, negócios digitais, governo digital e culminando com a economia digital. Então, para cada um desses pilares, nós temos fundamentos, e aqui vocês têm a descrição desses fundamentos. Também no documento manifesto, vocês encontram uma boa descrição do que é cada um deles. Então, por exemplo, sua organização usa o Agile Mindset para desenvolver novos produtos e processos? Se sim, aqui cabe, nesse quadro da direita, uma explicação de para que você tem usado o Agile Mindset. Se ele está em toda a organização, se ele está em um departamento, como é que ele está. E assim vai. Mudanças em organizações exponenciais, mudanças sempre existiram, mas na velocidade exponencial que nós temos hoje, nunca tivemos. O tempo que as pessoas têm para reagir à mudança é menor, que ela é exponencial. Os conflitos que normalmente existem das pessoas que querem mudar ou aquelas que não querem mudar, ou aquelas que querem mudar, mas encontram resistência daquelas que não querem, ou ainda o próprio conflito, né, entre elas de se deve ou não mudar. Então, aqui, como é que você trata isso na organização? Que tem que mudar, tem que mudar. A questão é saber como transformar esses conflitos em resultados. A cultura organizacional de inovação e transformação digital é uma mudança na cultura, é uma mudança que muitas vezes chega até a afetar valores, princípios da organização. Então, como é que a cultura da organização está reagindo a isso tudo? O promover o autodesenvolvimento já é aquilo que a gente falou, tornar o colaborador protagonista do seu desenvolvimento, não esperar que alguém venha dizer para ele o que ele tem que se desenvolver, mas ele ter a iniciativa de buscar seu desenvolvimento. E operacionalizar encaminhamento social é para que você operacionalize uma saída digna de uma pessoa numa organização
porque ela não conseguiu se adaptar àquelas mudanças que a organização está sugerindo, está precisando. Ela não consegue acompanhar. Então, procurar ter um processo de desligamento digno e encaminhando ela para alguma atividade onde ela possa aplicar seu conhecimento e até ganhar algum dinheirinho. Tá bom? E assim a gente segue para cada uma delas, a sociedade, o negócio e o governo. Eu não vou repassar todos eles para não tomar muito tempo, mas também está tudo muito bem documentado no manifesto. A economia digital, ela trata de iniciativas do governo federal, estadual e municipal que ajudam a tratar do tema, por exemplo, uma organização que trata de inovação aberta, ela está aberta a ouvir do mercado soluções inovadoras e traz o ambiente de empreendedorismo inovador para perto e amplia sua área de pesquisa e desenvolvimento, pois o que melhora a produtividade, a digitalização e a capacidade empresarial, a infraestrutura e a competitividade para o ambiente de negócio gerar e prosperar, e educação e capacitação profissional. Aqui reside o grande, vamos dizer, o grande fator de sucesso de tudo. Se nós não capacitarmos as pessoas, a transformação digital não acontece. E a transformação digital ela é feita para as pessoas e pelas pessoas. Aqui é um truque que as organizações precisam aprender para motivar seus funcionários, seus colaboradores a se autodesenvolverem num ambiente novo. Essa figura mostra esses 5 pilares e os 23 fundamentos, né? Sempre lembrando que a gente busca um país ESG. Depois o alinhamento com os eixos da digital. Aí é aquilo que eu falei. Cada um dos eixos, são 9, você escreve ao lado dele uma justificativa. Então, por exemplo, nós tivemos recentemente a implantação do 5G. Na implantação do 5G, uma das ações que sua organização pode ter feita é ajudar a incentivar os vereadores do município a adequarem a lei municipal de antenas, que permite a instalação das antenas do 5G, que são antenas menores, podem colocar na ponta de prédios, enfim, em vários lugares. Também, lendo a descrição de cada uma delas, aqui eu tenho as descrições, né? Vocês vão poder ver a relação que existe. Esse é um pouquinho extenso, mas vale a pena ler. Tem todas as ações de cada um dos eixos. É uma maneira de mostrar como nós estamos alinhados com a rede digital. Tá? Vamos indo. Cidadania ao governo. Aí aqui a gente mostra com as flechinhas, né? Desse arquivo PowerPoint que vocês receberam, quais eixos vocês têm alinhamento. Não precisa explicar muito durante a apresentação qual das atividades é, mas dá uma geral. Na hora da apresentação, dá uma geral. E agora, novidade do ano são as novas tecnologias digitais habilitadoras. E nesse momento eu queria passar aqui a palavra para o colega Marco Lauria, que vai falar um pouquinho sobre elas. O que nós fizemos aqui foi uma atualização das tecnologias digitais habilitadoras que já existiam, onde nós clarificamos alguns grupos, tinha alguns grupos que eram bastante extensos, e nós incluímos uma série de tecnologias novas, por exemplo, todo esse final aqui, robótica, impressão 3D, biotecnologia, nanotecnologia, metaverso, cibersegurança e energia renovável, que são tecnologias mais novas, elas não constavam.
no formulário antigo, e nós incluímos essas tecnologias porque elas já são uma realidade em algumas aplicações. E, além disso, a gente fez uma distinção melhor de algumas coisas que estavam agrupadas em itens separados, e agora elas foram consolidadas, por exemplo, embaixo de inteligência artificial ou tecnologia de dados. Eu vou passar aqui rapidamente uma forma da gente visualizar rapidamente. Esse aqui é o mapa completo das tecnologias. Eu vou aqui, desde o começo, eu vou colocar em formato de apresentação para ficar mais fácil. Mas o que a gente tem é, no interior dessa elipse, a gente tem as tecnologias principais, e nas elipses mais externas, a gente tem as tecnologias que compõem essas tecnologias principais, sendo que, nesse último ciclo, estão coisas mais recentes. Não necessariamente a gente tem implementação disso. Tá? Então, a gente começa com a inteligência artificial, onde tem todo aquele conjunto de coisas ligadas à inteligência artificial, os chatbots aí que estão presentes no atendimento, usando NLP, a parte de machine learning, visão computacional. Tem um tema que está super badalado agora, que é a generativa. Só se fala de IA generativa em tudo quanto é lugar, até por conta dos modelos generativos de imagem, ChatGPT. E aqui essa nova interface em homem-máquina, né? A gente interagia principalmente com o computador via mouse e teclado, mas hoje, com o chatbot, você começa a interagir por voz, e no futuro a gente vai interagir via uma conexão cerebral direta aí com coisas como Neuralink. Então, todo esse conjunto aqui está embaixo de inteligência artificial. Muito próximo de inteligência artificial, a gente tem robótica, e aqui na fronteira de robótica com inteligência artificial aparece RPA, Robot Process Automation, mas em robótica a gente tem robôs industriais, drones, uma realidade aí em transição, os veículos autônomos. No futuro a gente deve ter coisa ainda como esses robôs humanoides que começam a aparecer, veículos voadores, aí a própria Embraer tem um projeto aí do eVTOL, e esse enxame de drones, né, esse swarm. Então, todas essas coisas estão ligadas a esse braço aí de robótica, que tem uma afinidade muito grande com a inteligência artificial. Tá? No próximo, a gente junta outras duas coisas, a internet das coisas e as tecnologias de dados. Internet das coisas, a gente tem todos esses dispositivos vestíveis aí, os relógios, a tecnologia de celular, os sensores que vão permitir você controlar as coisas. Então, tudo isso entra em internet das coisas. E tecnologia de dados é uma coisa bem abrangente, onde entra processadores, qual é o tipo de processamento que você usa, processamento RISC, CISC, GPUs, além de CPUs, no futuro aqui computação quântica, a parte de onde está hospedada a sua aplicação e onde estão os dados. Isso aí está na nuvem, está no modelo on-premise, está no modelo híbrido. Hoje a maioria das coisas tem alguma coisa na nuvem, alguma coisa que está local. Então, onde está hosteado, e se usa alguma tecnologia aí para extração de dados, para análise de desempenho, para visualização, tecnologias de BI ou de Big Data. Então, aqui entra tudo, desde o tipo de processador, a localização, e se usa algumas dessas tecnologias mais modernas aí de dados. Tá? Depois tem três coisas também bem correlacionadas aqui, que são a mobilidade, a conectividade e a internet. Em mobilidade, a gente entende do conjunto de tecnologias que permitem que você acesse uma aplicação remotamente. Tá? Então, aqui vão estar os devices. Uma aplicação, para ser acessada via mobile, ela tem que ter uma aplicação que vai rodar lá no iPad, no Google, no Android, e tem que ter uma interface via browser para você poder permitir acessar essa aplicação de um desktop, por exemplo, remoto. E, além de tudo isso, os apps. Né? Então, é um conjunto de devices e apps que permitem essa mobilidade. Em conectividade, está toda a camada física que vai permitir a conexão. As mais comuns aí são, em rede local, as tecnologias Wi-Fi,
Bluetooth, as redes de baixa potência aí, mas também quando a gente fala de conexão a longa distância, o 3G, o 4G, o 5G, aqui está representado só o 5G, mas é toda essa camada de conexão que permite aos devices e às aplicações fazer o acesso remoto. Hoje, praticamente tudo você consegue fazer acesso remoto. E, por fim, essa conexão à internet muitas vezes permite você compartilhar as coisas em redes sociais ou trazer dados das redes sociais, permite o comércio eletrônico, permite usar a internet como plataforma de negócios, e no futuro a gente vê aqui a questão do Web3, né? Então, esse conjunto de coisas aqui é o que faz a conectividade, o acesso remoto e a conexão às redes sociais. Aí, numa próxima camada, tem uma evolução disso aqui, que entra com metaverso e realidades digitais. Em realidades digitais, a gente está falando tanto de realidade virtual como realidade aumentada. Metaverso é uma evolução disso aqui, ainda combinando um pouquinho com essa parte de Web3. E no futuro aí a gente vê holografia, a questão de gêmeos digitais para simulação de plantas, simulação de equipamentos para você fazer uma modelagem, simulação até de pessoas, eventualmente, para uma cirurgia, alguma coisa. Então, a gente vê a questão de gêmeos digitais. Aí vem o grupo de blockchain, seja para autenticação, seja para você ter essa tecnologia descentralizada de tokens. Entra aqui coisas como criptomoedas, tokens NFT, DAO, as finanças descentralizadas, tudo isso aí faz parte do grupo de blockchain. Depois a gente tem aqui impressão 3D e biotecnologia. Lembrando que hoje a impressão 3D não é só impressão de peças plásticas, mas a gente fala até de novos métodos construtivos. Já se tem alguns experimentos aí de construção de casas, de construção de apartamentos usando impressão 3D. E você tem também a questão de produção de próteses, órgãos artificiais usando impressão 3D e até impressão de alimentos. Então, aqui tem uma série de coisas, algumas já realidade, outras devem acontecer em breve, mas nessa parte de impressão e manufatura aditiva. E quando a gente fala de biotecnologia, todo o conjunto de coisas ligados aí à biotecnologia, que está o conhecimento do genoma humano, a parte de síntese e edição de DNA, ou seja, com esse conhecimento do desdobramento do DNA, você poder fazer alterações, poder fazer edição do DNA, a parte de terapias genéticas e medicina personalizada, baseada no DNA das pessoas, e até o que eu comentei ali embaixo, os implantes neurais, que vão permitir uma conexão diferente com o computador, você controlar um computador diretamente a partir do cérebro, inclusive como uma solução para deficientes e tal, para você permitir que alguns desses deficientes voltem a controlar as coisas, voltem a andar. Então, tem uma área de implantes neurais aqui. A parte de nanotecnologia, que é um campo tão abrangente que a gente não colocou coisas aqui embaixo, desenvolve materiais, está presente aí na indústria de uma forma geral, revolucionando especialmente materiais. Hoje em dia não poderia deixar de falar de cibersegurança, isso aqui é importantíssimo. À medida que sofisticam as tecnologias, também sofisticam os ataques. A gente viu coisas recentemente aí usando inteligência artificial já, IA generativa, tentativas usando voz clonada, tentativa usando imagens geradas, fake images e deepfakes. Então, tem toda a parte de biometria para controle de acesso, criptografia, evolução de técnicas de criptografia, e a junção de cibersegurança com inteligência artificial, que o Gartner cunhou esse termo AI-trisme. Então, cibersegurança hoje é um elemento importantíssimo. E, por fim, nessa temática ESG e tudo mais, a gente precisa de busca de energias renováveis. Aqui tem um iconezinho representando o armazenamento de energia, aqui o surgimento de novas tecnologias para armazenamento de energia,
baterias de lítio, baterias sólidas, capacitores e tudo mais, mas entra também a questão de produção de energia com fontes limpas, aí eólica, solar, cada vez a gente vê mais fontes alternativas e distribuição de energia. Então, quando a gente combina isso tudo, a Elipse ela parece complexa, mas é um conjunto de tecnologias que estão aí para suportar essas aplicações, para permitir que elas possam ser acessadas de forma remota, para que elas tenham uma interface mais inteligente, mais amigável, algumas coisas já bastante presentes e outras que devem aparecer em breve. Eu queria fazer uma pausa aí para perguntas, não sei se tem dúvida, se tem algum esclarecimento adicional com relação a essas tecnologias. Da minha parte, só parabenizar, Lauria. Excelente apresentação. A forma gráfica fica bem claro até para quem não é do ramo. Parabéns. Muito obrigado pelo feedback. É importante lembrar, você não precisa aplicar todas, nem deve, não tem como. Mas, no nível que você está hoje de transformação digital, você pode estar usando uma ou duas delas. E essa visão mais completa te leva a pensar o que mais você poderá fazer. Então, ela Acho que é uma inspiração. Esse é um ponto importantíssimo, Francisco, até naquele conceito da evolução da jornada, que o senhor comentou aqui, com aplicações de 2 anos, 3, 5 anos, você pode fazer um roadmap, fazendo um assessment daquilo que está sendo usado hoje e o que poderia vir trazer um benefício futuro, seja em permitir um acesso remoto, um acesso mais fácil, então a incorporação de novas tecnologias, você pode fazer um roadmap dessa evolução. Esse é o termo roadmap mesmo, que é fundamental para buscar as oportunidades, né? Do que a gente pode aplicar. Sensacional. Parabéns mesmo, Marco. Alguém precisa fechar o microfone aí. Entrou um som diferente. Da minha parte também é parabenizar aí essa visão estratégica, essa ligação aí de tudo que esses buzzwords que a gente recebe, né, Laurinha, todo dia, essas provocações, do nosso lado aqui, não sei se eu comentei ali que eu falei, tem tanta coisa para falar, mas eu sou da EGEA, né? Hoje a EGEA é a maior empresa de saneamento do país, né? Atuando aí com quase 30 milhões de clientes e quase 200 municípios. Então, o que a gente recebe de visita, né, diariamente, né, de fornecedor, batendo na nossa porta, vendendo tecnologia por tecnologia, é uma loucura. Mas que eu recebo de e-mail por dia é uma loucura. Então, e aí todos eles só jogam essas palavrinhas-chave aí, você começa a investigar, mas espera aí, gente, o que eu faço com isso aqui, né? Como é que isso se interliga, né? Então a gente precisa ter essa consciência, nessa lógica para dar os passos certos e o que a gente vai trazer com cada tecnologia, né? Que cada pilar desse, né? Que cada tecnologia digital habilitadora vai proporcionar, em que momento vai proporcionar. A gente gera muito conteúdo internamente, nós usamos drones, a captura da realidade, a gente transforma depois no modelo BIM, e aí essa matéria-prima, né? Ela é útil para diversas tecnologias habilitadoras ali que você posicionou na ali. Mas a gente precisa ter consciência, né, de como que lidar com isso tudo, e esse roadmap, mas lembrando que o que importa para a gente é para prestar o nosso serviço, né, nós somos grandes prestadores de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, a gente precisa garantir o bom funcionamento dessas instalações, entender a saúde dessas instalações, as operações dessas instalações, e atuar de forma preventiva, né, ter um plano de negócio que consiga ter essa visão no mínimo de 30 anos, que é o prazo normalmente dos contratos que a gente assume. Então, uma tremenda responsabilidade e tudo, muita informação acaba atrapalhando, né? Então, isso daí ajuda a gente a consolidar, a perceber essas nuances e vamos dizer assim que eu tenho o roadmap aqui, eu vou atrás do fornecedor, não ele vir atrás de mim, né? Essa posição de ir atrás do fornecedor é importante porque você tem a demanda e ele pode te ajudar a encontrar
uma solução que ajude a resolver essa demanda. E Exato. dando sequência à nossa apresentação, para que a gente possa terminar no horário, o último ponto importante que eu queria comentar com vocês, olha, aqui está o ciclo central, e aí você só vai pôr flechinhas, né? Onde você estiver utilizando uma ou mais tecnologias desse ramo. Esses slides, eles são utilizados na apresentação que vocês farão, se forem classificadas, durante o período do mês de agosto. Teremos, no mês de agosto, oportunidade para cada uma das 17 escolhidas ter 20 minutos de apresentação, ter 20 minutos de responder perguntas e respostas e, saindo da sala, deixando o grupo da comissão avaliadora classificando a sua experiência. E, por fim, acho que é importante destacar a questão dos indicadores socioambientais. E junto com vocês foi uma tabela, um Excel, onde você tem uma lista de proposta, né, de indicadores socioambientais que você poderá estar usando na sua organização. Então, em meio ambiente, está atuando em mudanças climáticas, no carbono zero, está atuando em recursos naturais, está no consumo dos recursos mais escassos, né? Em sociais, a questão de saúde e segurança no trabalho. Então, cada uma dessas áreas tem indicadores. Vocês olham, se está aplicando, aplica, mostra e fala como. Se não, se você tem um novo indicador, mas que para o teu negócio é importante, você cita esse novo indicador. Com o teu exemplo, a gente vai estar enriquecendo essa tabela de indicadores socioambientais, sempre procurando, logicamente, olhar a tripla hélice, né? É um slide semelhante àquele que nós estávamos usando, em que você aponta quais desses indicadores você utiliza dentro da tripla hélice da inovação, que são as empresas, os governos e a sociedade, e aí você distingue o nível de governança ESG que está associado à governança da sua organização. Então, basicamente é isso que a gente queria comentar com vocês